Oi, eu sou a Arete Júlia, Eu sou a Tati. você está no Feminilidade Redimida e hoje a gente vai falar sobre um tema que é assim, digamos, o que eu digamos? Duvidoso. Desafiador. Então, Tati, vamos hoje falar sobre o que acontece quando a gente tem dúvidas na fé, né? Às vezes acontece porque você tá passando por um momento de sofrimento e o sofrimento vem realmente como um caos na nossa vida, né? Quebrar toda a nossa estrutura e aquilo que a nossa normalidade, ele vem estragar essa normalidade, esse caminho que a vida tá levando. Às vezes vem porque alguém ficou doente ou porque talvez isso ocorra com uma certa frequência quando você está saindo dessa fase de ser cuidado pelos seus pais e você está começando a ganhar uma autonomia intelectual, ou você passa a ouvir outras opiniões divergentes da opinião que você ouviu toda a sua vida, e aí você chega num momento em que você tem fé. Será que eu sou crente mesmo? Ou você tem uma dúvida teológica, né? Será que Deus predestinou, escolheu pessoas? Ou será que a gente tem o tal do livre-arbítrio? Será? Ou dúvidas existenciais, né? Digamos assim, aquelas pessoas que gostam mais de pensar nesse tipo de coisa. Eu lembro que eu era uma criança que passava tarde assim, angustiada. Pensando no sentido da vida? Pensando qual era o sentido da vida, por que a gente tinha nascido, tipo, com 10, 11, 12, 13, 14 anos. Minha vida inteira pensei sobre isso, então talvez você seja mais esse tipo, né? Eu pensava em brincar só. Que se apegue mais às ideias, ao campo das ideias, ao mundo das ideias, e normalmente essas pessoas são mais aflitas, né, nesse sentido, né, eu acho. As pessoas que pensam demais nesses assuntos acabam ficando mais, talvez, mais angustiados. Com a resposta ou por não ter resposta, né? Por não ter resposta. Às vezes eu lembro, nossa, desde sempre eu pensava, nossa, mas e o infinito? Aí eu ficava pensando no infinito. O que é o infinito? Aí tem tipo, o espaço. Infinito, 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 mas não acaba nunca. Aí eu ficava angustiada com isso. O infinito te dava angústia? Me dava angústia. Até hoje me dá. Para pra pensar no infinito, você não fica angustiada. Se você falar assim, é um infinito de coisas boas, eu vou ter que ficar feliz, né? Mas o infinito de coisas ruins, o infinito de um tormento infinito é uma coisa... É uma coisa mas uma coisa assim, ruim. tipo, só o espaço infinito já me angustiava. Então, eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Eu acho que tem pessoas que gostam mais, até, normalmente tem um temperamento mais melancólico, assim, tipo o meu, né? Que gosta de ficar mais, que é mais reflexivo, né? Mas assim, eu acho que tem assim, uma questão de, por exemplo, quando você está numa igreja e você começa a duvidar daquilo que está sendo ensinado, né? E muitas igrejas, inclusive, falam que se você está questionando, se você está duvidando, você não está tendo fé e você não é pecado. Eis a pergunta, ter dúvidas é pecado? Aliás, essa sua fala aí me lembrou de uma coisa que está muito em voga, que se fala muito hoje em dia, que é o abuso religioso. São pessoas que abusam dos outros emocionalmente, controlam, manipulam. Financeiramente, né? Também, né? Mas num contexto religioso. Sim. E isso não deixa de ser um abuso, dizendo, você não pode ter dúvida. Você tá querendo calar, frear a liberdade da pessoa de pensar por si própria, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que talvez a gente precisa pensar é que a dúvida não é pecado.
né? Não é pecado você ouvir uma pregação e ficar com caraminholas na cabeça, né? Eu acho que, como a gente estava conversando fora do ar, quando você recebe uma informação, quando você lê alguma coisa, você tem que reagir a essa informação para isso chegar a fazer parte de quem você é. Porque se você só aceita, nem sempre você está realmente incorporando essa verdade na sua vida e fazendo alguma diferença na sua vida. Porque só ouvir, eu posso ouvir um monte de coisa e não concordar e não querer seguir aquela informação ou aquela direção que eu tô recebendo. Então... É que esse oposto aí que você está descrevendo é a apatia, né? A passividade de uma pessoa que vai ouvindo. Tipo, você vai lá, vamos aprender hoje escatologia. Aí a igreja vai ensinar lá, nós somos pré-milenistas. Ok, beleza. Tranquilo. Eu sou também. Assim, tipo, tanto fez, né? Então, é um tipo de um desinteresse. Então, de certa forma, quem tem dúvida é uma pessoa que está procurando ter respostas, né? Exatamente. Inclusive, assim, João Batista é um cara que a Bíblia mesmo fala sobre ele, que foi um dos maiores homens de Deus. E ele, logo que ele conheceu, que ele viu Jesus, uma das primeiras, né, vezes que ele olhou Jesus, ele falou: esse aqui é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele estava na prisão, já depois de um tempo, Jesus já no seu ministério e ele quase perdendo a cabeça, né, ele manda os seus discípulos irem lá perguntar para Jesus: é você mesmo o Messias ou a gente tem que esperar outro? Parece até que nem é esse mesmo João Batista que falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que ele não é a mesma pessoa. Mas sim, é sobre essa pessoa que Jesus falou. Não teve um homem nascido de mulher que fosse igual a João Batista, né? Então, o testemunho de Jesus sobre essa pessoa que teve dúvidas não foi uma repreensão quanto à dúvida dele, né? Até porque, o que Jesus faz? Vai lá e fala pra ele que eu tô fazendo isso. Quer dizer... É aquele texto, né? Os cegos vêm. Fala pra ele que os cegos estão vendo, que isso tá acontecendo, que aquilo eu não lembro tudo que ele falou, mas fala isso pra ele. Quando ele recebeu os discípulos dele voltaram... Eu acho que Jesus, esse texto é uma referência ao Antigo Testamento. Ele ainda responde com uma profecia sendo cumprida. Né? Eu sou o cumprimento dessa profecia, né? Dessas coisas aí que o Messias ia fazer. Então, quer dizer, João recebeu uma resposta de Deus que acalmou o coração dele, e aí ele pôde perder a cabeça tranquilamente. Mentira. Ele não ia perder tranquilamente, mas quer dizer, ele teve uma dúvida e Jesus foi lá e resolveu essa dúvida. Não repreendeu ele por ter uma dúvida. Né? Na verdade, parece até mesmo que essa dúvida dele foi parte, com certeza, da revelação. Era para estar ali escrito para que reforçasse ainda mais a ideia, né, a verdade de que Jesus é quem ele deveria ser. Então, foi uma dúvida didática, digamos assim. Sim. Né? E foi escrito para mim e para você, né, para as horas que a gente tiver com dúvidas sobre as nossas dúvidas ou com medo das nossas dúvidas. Mas assim, uma outra pessoa que também teve uma vida, sei lá, de anos, talvez de altos e baixos, a gente pode lembrar de Pedro, né? Aquele cara sanguíneo, que fala, que faz. E aí ele tem uma atitude mais ou menos como essa, né? Lá em Mateus 16, de 13 a 18, na conversa com Jesus, ele fala: tu és o Cristo. Na verdade, ele cantou pra ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou isso: tu és o Cristo, tenho certeza, ó. Tá tranquilo. Aprendi a lição, né? Nessa convivência com Jesus. Só que Jesus, nesse mesmo capítulo 16, Jesus tá chegando lá e já tá avisando: olha, eu vou lá pra Jerusalém, isso já estamos no final dos 3 anos e alguma coisa aí, né, do ministério de Jesus. Tô indo pra Jerusalém pra morrer. E aí o que Pedro fala? Não, você não vai morrer não. Gente, olha só. Depois dele ouvir, depois ele falar
que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus fala, haha, você acertou, estrelinha pra você, plim! E não foi carne e sangue que te contou, foi o meu Pai Celeste que realmente te falou a verdade. Ele tem a pachorra de falar assim, ô Jesus, ô Filho de Deus, ô Cristo, ô Filho de Deus, tu tá errado. Como assim? Pode parar com essa história de morrer. Tem planos para você, né? Isso não tá na minha agenda, né? Parece que ele quer, assim, tipo, consertar o plano torto de Jesus, né? Parece que ele tá... Não, Deus, esse teu plano aí de morrer... Não gostei. Não gostei. E isso é mais uma desses altos e baixos, né? Aí acontece que lá pra depois, um tantinho mais pra frente, em João, né, vai falar de uma conversa de Pedro com Jesus, que é aquela conversa dos discípulos, né? Tem uma parte dos discípulos que estão saindo, que estão indo embora, que estão desistindo. Dizendo que né? suas palavras são muito duras. Jesus, fala mais, prega mais sobre o amor, não fica falando sobre essa coisa de juízo. Dá uma suavizada aí no speech. Dá uma, ninguém quer ouvir isso. Fala outra coisa pra gente, né? E aí o que acontece? O que Jesus fala pra ele? Ele pergunta, né? Joga a bola de volta. E tu? Aí. O que você vai fazer da sua vida? Cabra safado. Cabra safado. E aí a gente vê Pedro novamente falando, Jesus, pra onde eu irei? Aí ele cantou também, pra onde irei, Senhor, se não cair em teus braços e Não conhece essa música? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pra onde irei? Ele cantou isso pra Jesus também, ele era todo musical. Aí ele teve uma resposta legal. Pra onde irei, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. E aí, logo depois que Jesus chega lá em Jerusalém, que ele realmente vai ser preso e ele vai passar por tudo aquilo, o que Pedro faz? Ele traz Jesus. Até antes dele trair Jesus, tem uma cena também, né? Que na hora que Judas beija Jesus, ele vai lá e ainda corta a orelha lá do de Malco. Porque, assim, essa coisa de assim, não, Jesus, essa história de morrer tá muito errada. Ele falou assim, Jesus falou que vai morrer, deixa eu me preparar com uma espada, que eu vou ficar aqui, só por se acaso eu precisar matar alguém, eu já tô com uma espada aqui, pronto, né? E de fato, quando os soldados chegam, ele pega a espada e tchum! E se o Malco não fosse uma pessoa ligeira, ele não cortava uma orelha, cortava a cabeça de Malco, né? Então, assim, ele realmente acreditava que ele poderia consertar o plano torto de Jesus. E aí fico me perguntando, Tati, será que ele tinha fé? Ou será que ele não tinha fé? Depois de 3 anos e qualquer coisa aí conversando com Jesus, andando com Jesus. Tem muito teólogo que gasta muita pestana pensando, analisando, fazendo exegese e tal, mas quem sou eu para dar minha opinião? Mas eu acho, e aí não é nenhuma opinião teológica, mas que ele ainda não tinha fé, não. Eu acho que nesses momentos, tanto que quando ele fala assim, tu és o Cristo, Jesus fala, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Então eu acho que ali, em alguns momentos, Deus usa a boca de Pedro, né? Então eu acho que de certa forma ele tinha essa boa intenção, ele tinha um certo entendimento, né? Que quando ele fala, só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então ele tinha uma noção de que o que Jesus estava fazendo ali não era para aquele plano, para aquele mundo ali, mas seria para uma vida posterior. Mas na hora que acontece todo o desdobramento, né, que Jesus já havia falado, ele entra num processo de negação que parece que ele ainda não tinha, né, entendido a fé, o evangelho, mas... E o que é a fé de fato, então? Olha, pra mim a fé
é crer numa pessoa, é crer em Jesus. Hebreus vai falar que é a certeza daquelas coisas que a gente não pode ver, né? Na NVT, né, na ARA, na Revista Atualizada, é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Na versão NVT, Hebreus 11:1 fala: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicções de coisas que não vemos. Parece que Pedro era muito concreto, né? Ele precisava ver a coisa ali na hora. E eu acho que isso é uma questão, né? A fé, ela trabalha com aquilo que a gente não consegue ver, com o mundo invisível, né? Porque ninguém... Eu posso dizer assim, Jesus está comigo em todos os momentos, mas ele não está aqui assim comigo, de eu puxar, dar um beliscão nele assim, ou de ouvir audivelmente a voz dele em todos os momentos que eu converso com ele. A realidade do céu, a realidade de uma nova vida, porque a gente não ganha assim uma cara nova, uma recalchutagem, uma funilaria e pintura quando ganha Jesus. Aí a gente ganha alguma coisa, ou conserta alguma coisa, ou ganha alguma coisa. Não tem uma questão visível assim. Você não olha e fala assim, essa aqui é crente, essa aqui não é crente. Não dá pra gente saber, né? Então é uma realidade fora desse mundo material que a gente consegue ver. E a dúvida, será que a dúvida é o contrário, então, da fé? Eu acho que na linha do que a gente vem falando, não, né? A dúvida, ela é parte, eu acho, da nossa existência. Nós, como seres humanos limitados, né? Deus não é limitado, Deus Sim. é onisciente. Isso quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Nós não. Nós não sabemos, então uma parte inerente do ser humano é ter dúvidas, né? Eu acho que uma coisa que angustia o crente é quando a dúvida está associada à pessoa de Deus, né? Tipo, será que Deus existe? Muitas vezes não só os problemas, mas esse tipo de dúvida, que a gente falou, filosófica, existencial, pessoas que acabam gastando mais tempo pensando nessas coisas menos concretas, né, digamos, nesse sentido. Porque às vezes quem é muito prático pode falar assim, não, Deus existe e pronto, segue o barco, né? Mas eu acho que esse tipo de perfil talvez seja uma característica da pessoa, dela refletir mais sobre essas coisas, né? E eu creio que seja parte da nossa humanidade, parte da nossa limitação, né? Mas eu creio que Deus não tem essa expectativa de que a gente tenha certeza sobre todas as coisas a respeito dele em todo o tempo, né? Claro que a busca por ser um crente maduro é uma busca por uma estabilidade, né? Por uma coisa assim, né? Não uma coisa assim, né? Uma consistência, digamos assim. Mas nem sempre a gente vai viver nesse período. Muitas vezes a gente vai estar assim. E a gente vai precisar saber como lidar com essa situação, né? Como lidar, então, com essa situação quando eu estou com dúvida, quando eu estou questionando os caminhos de Deus, ou estou até questionando se Deus existe, se Deus é quem realmente me falaram que é. O que a gente tem que fazer, Tati? Eu acho que, em primeiro lugar, como a gente vem falando, a gente tem que ser sinceros, sermos sinceros conosco, né? Dizer quais são as minhas dúvidas, no que eu tô com dúvida. Sim. Fala pra isso, quem? Eu acho que primeiro com Deus e consigo mesmo, né? Você admitir isso. Encarar a realidade, pra né? primeira pessoa, que é você que tá vivendo primeira aquela pessoa situação. do singular. Eu estou com medo de tal coisa. Tenho dúvida em tal situação. Eu não estou certo que eu vou pro céu. Eu não tô certa que o céu é um lugar legal. Porque às vezes eu acho que quando a gente não coloca isso em frases, em... Audíveis? Você acha que tem que falar audivelmente? Frase, é que eu ia lembrar uma palavra, statement. Tipo, frase. Frase. Você coloca em proposições. Definições. Assim, eu acho que quando você não coloca, você não coloca... Não tô falando que precisa ler em voz alta, não é isso. Mas eu acho que quando você não coloca ali, qual que é a minha dúvida? Preto no branco. Né? Lista ali, é isso daqui, essa aqui é a minha dificuldade.
Senão você, de repente, você se perde num mundo de dúvida. Daqui a pouco você pode achar que nem mais crente é. Mas espera aí, minha dúvida começou lá pequenininha lá atrás. De repente eu não cuidei, eu não tratei, eu deixei varri para debaixo do tapete e daqui a pouco eu tô a ponto de perder tudo, abandonar tudo por uma coisa que começou simplesmente se eu não tinha certeza da minha salvação, eu não tinha certeza se a minha fé era forte o suficiente, né? Então, mas isso tem um ponto aí. Porque ninguém tem uma fé forte o suficiente. O tempo né? todo. Ou talvez o tempo todo. Eu acho que talvez você tenha, assim, uma fé forte, especialmente quando você era do mundão, largadão, assim, você teve realmente uma transformação, você percebeu a sua lama e você ganhou uma vida nova, isso tem um marco, né? Você lembra, eu tava lá na lama e agora Jesus me resgatou. Mas quando você tem uma vida mais certinha, sempre foi na igreja, sempre uma coisinha mais assim, ajeitadinha, às vezes você não sabe dizer em que dia que você aceitou Jesus, se você realmente reagiu e aceitou essa mensagem, né? Eu acho que isso pode ser também uma fonte de dúvida. Será que eu realmente é só conveniente eu estar aqui ou será que eu creio mesmo nisso, né? E a questão também de você ter uma fé por um momento fragilizada também pode, infelizmente, te levar a fazer outros questionamentos que nem seriam cabíveis, né? Por isso que entender quais são as suas dúvidas é importante. De repente você começou tendo uma dúvida num ponto teológico específico, aquilo não foi sanado e daqui a pouco você se vê desanimado, né? Fraco nesse sentido na fé, triste, aquela coisa assim que não tem vontade, né, de se relacionar com Deus, nem com os irmãos, nem com a igreja, e daqui a pouco você acha que não é salvo, que não é crente, aí abandona tudo, por uma coisa que começou assim e virou uma bola de neve, né, virou uma avalanche. Então o que será que a gente tem que fazer nesses momentos de que você tá realmente com dúvida? Eu consigo me lembrar muito da devocional que a gente está fazendo como igreja, nos Salmos, né? Especialmente no Salmo 119, que fala muito sobre a palavra de Deus, ele fala também de momentos de bastante dor, né? De bastante perseguição, de tem gente que tá ali me acusando, tem gente que tá esperando eu tropeçar pra comer meu fígado, e inimigos, e calúnia, e difamação, e afrontas à sua própria vida. E ele fala assim, eu vou aplicar o meu coração a palavra do Senhor, eu vou buscar a Deus, Senhor, eu continuo te buscando, eu sou desprezado, mas eu continuo olhando para o Senhor. Então, e tem muitos momentos que ele fala assim, Deus, cadê a tua promessa que você falou que ia fazer? Cadê aquela proteção que você falou tanto que ia fazer se a gente fosse fiel? Olha, eu tô sendo fiel, eu tô cumprindo, eu preciso ver a tua mão, eu preciso ver que o Senhor tá a meu favor para eu poder ter alegria nesse momento de dor e sofrimento. Eu acho que essa exposição à palavra é muito importante, né? Os conselhos de uma pessoa madura, cristã madura. Sim. Né? E quando eu falo exposição à palavra, é pregações né? Tem tantas pregações na internet, claro, verifique as fontes e a procedência antes, mas tem tantas pregações na internet, podcast, ferramenta para você decorar versículo bíblico, aplicativo para devocional, né? Converse com a sua amiga que você pode ter no WhatsApp, a pregação, a EBD, os grupos pequenos da sua igreja. Então isso, muitas vezes, vai ser a sua muleta naquele período de fraqueza. É como se você estivesse emprestando a fé dos outros por algum momento. Eu li isso num livro. Eu tô tentando aqui lembrar que livro que eu li, mas eu não consigo lembrar. Porque tem momentos que parece que você não consegue andar pela sua fé, né? Que nem essa situação de fraqueza. Estar junto com a igreja, com o corpo, receber isso, vai mudando a sua perspectiva, a palavra vai te enchendo de um jeito e que não é, às vezes, nem previsível, né? A palavra, ela sempre diz que ela sempre
cumpre o propósito, né? E muitas vezes a gente duvida, a gente não acredita tanto nesse efeito, mas eu passei por umas situações de que eu decorava versículos e só o fato de começar a pensar naqueles versículos, porque eu tinha muito problema com ansiedade e ficar pensando coisa ruim, e uma coisa ruim atrai coisa ruim, uma outra coisa ruim, daqui a pouco você tá pensando em coisas escabrosas, assim. E o fato de você decorar o versículo e se apegar a uma frase minúscula, é uma mudança, é uma transformação. Parece que aquele versículo vai ganhando uma força e significado diferente para aquela situação que você tá. Então, assim, essa exposição da palavra, a palavra de Deus, realmente a gente tem que crer que vai nos ajudar nesse processo, né? Eu consigo lembrar, além dos Salmos, eu consigo lembrar de Esdras, quando ele tá indo para Jerusalém, né, para reconstruir lá os muros e as cidades e tal. Ele fala assim pro rei, não, Deus tá com a gente, Deus vai ajudar a gente nesse processo todo, ó, fica tranquilo, tá tudo certo. E ele ficou com medo de pedir soldados para acompanharem eles, porque eles estavam levando família, bens, todo o material que eles iam necessitar para as construções, para reforma lá e tal. Quer dizer, muita gente, muita responsabilidade debaixo, ele responsável sobre muita coisa. Só que quando ele chega no caminho e ele percebe os perigos, ele percebe o ambiente desfavorável, ele fala assim, ai meu Deus, e agora? Gente, vamos orar, todo mundo aí, ó, começa aí a orar, porque a gente precisa da proteção de Deus. E aí, então nesse momento que ele se percebe numa situação de perigo e de vulnerabilidade, ele pede pro pessoal orar, e Deus ouve a oração deles, e eles chegam em segurança. Eu lembro também de Esther, né, quando Mordecai fala pra ela, tu tem que falar com o rei. Ai, meu Deus, eu vou, mas ora por mim. E ela bota as mulheres ao redor dela pra orar, ela ora, ela jejua, Mordecai também, ela fala pro povo todo jejuar e orar, e ela vai e enfrenta essa ameaça de morte, porque ela realmente poderia morrer, né? E Esdras também, ser assaltado, assassinado, estuprarem as mulheres, roubarem as coisas, tudo. Mas Deus, nesse momento de dor, de dúvida, e agora, Deus mostra um caminho, né? Deus mostra tem até aquela música, uma música do Don Moen, que Deus abre os caminhos de uma cantata Deus Conosco, maravilhosa. É justamente isso, Deus mostra um caminho, às vezes, improvável, que talvez você nem pensou naquele momento. E eu lembro muito também, eu tava vendo um vídeo da nossa conversa aqui sobre maridos, e você falou sobre um quarto escuro, que às vezes é uma situação que a gente não consegue achar uma solução, e a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Acho que eu vou morrer aqui, presa nesse quarto escuro, sem conseguir resolver isso. E no final, com oração, com empenho, vocês acham uma solução, e isso acaba sendo pro casal uma vitória, uma conquista, e vocês subiram de nível no relacionamento, né? Se aprofundou, se fortaleceu, você descobriu qualidades novas nele ou em você, e vocês perceberam que se vocês se empenharem juntos, vai achar uma solução, né? Então, nesse momento de dor e de dúvida, que você tá às vezes até questionando, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Deus não olha pra você nesse momento falando assim, sua pecadora. Não. Ele fala pra você aquele versículo, provai e vede que o Senhor é bom. Não é bota Deus à prova, mas é assim, procura as situações. Procura Deus nessas situações. Deus, cadê você aqui? Eu não tô enxergando. E às vezes é isso que a gente tem que falar pra Deus, né? Eu sou pobre e necessitado, que nem o salmista fala. E eu preciso da tua ajuda, eu preciso daqui, enxergar nesse momento onde que o Senhor tá e o que eu devo fazer, porque eu tô até duvidando que o Senhor existe, né? E eu acho que
não é você falar de uma maneira desrespeitosa com Deus, mas é você ser sincero e honesto com aqueles seus sentimentos e com a sua dúvida. Deus, eu acho que você não existe, eu acho que isso tudo é um conto da carochinha, inventado por um monte de gente mirabolante. E outra questão é também, se você não tá passando por essa situação, é você saber ouvir uma pessoa que tá nessa extrema angústia, de dúvida, de incerteza, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não acredito mais em Deus, tô com crise. Não fale isso, bate na madeira. Menina, não pode, não, Deus existe. Então assim, segura um pouco a sua ansiedade, né? Ouve a pessoa, entende a pessoa, tenta entender onde ela está, qual é o contexto dela, o que ela vem passando, um pouco do passado dela, né? Claro, ninguém é um profissional, você não vai fazer terapia com a pessoa, nada disso, mas escuta a pessoa, de repente o que ela tá precisando é simplesmente jogar palavras, né? Desabafar, de repente, amanhã ela já se arrependeu de tudo que ela disse, de que não, realmente não é bem assim, mas ela precisa desse tempo, ela precisa chegar. Tem uma parte que é desse processo que é individual, que é a responsabilidade da pessoa. A pessoa que tá com essa dúvida, se você tá com uma crise de fé, um momento de dúvidas na sua fé, em relação à sua fé, é responsabilidade sua, né? Buscar satisfazer, tirar essas dúvidas, buscar a Deus, se expor à palavra, ir para a igreja, procurar amigos, fazer leituras, né? Deus deu a liberdade para cada um viver a sua vida, a sua fé, ou não, né? Tem muita gente aí que vive como se Deus não existisse, Deus dá essa liberdade também. Então, se você é um crente que está vivendo esse período de dúvida de uma forma sincera diante de Deus, né, também cabe a você ser sincero para você mesmo e dizer, não, esse é um problema que é meu. Sim. É a minha responsabilidade, as pessoas vão me ajudar, eu vou ter ferramentas ao meu dispor, né? Deus tem a palavra dele, tem o Espírito Santo dele, mas você tem que se colocar não como vítima da situação, não como alguém também, que a Arit falou antes, alguém passivo, alguém que só vai receber. Não, você tem que se colocar como ativo nesse processo. E uma coisa também que eu queria falar, antes da gente encerrar, acho que a gente já tá caminhando aí pro fim, né? Eu tenho umas 15 coisas só pra falar. Caminhando pro fim, só que não. É que existe um tempero, existe um componente que pode estar aí misturado nessa dúvida, nesse processo de crise, que são as nossas emoções. Né? Emoções é um tópico. Que a gente faz assim, e essa é uma característica, principalmente quando a gente fala de mulher para mulher com mulher, que a gente nunca pode esquecer disso, né? As nossas TPMs, os nossos hormônios, os nossos dias ruins, bad hair day, né? Aquele dia que você acorda com o cabelo assim. Eu, todo dia. E aí já muda totalmente, você já é outra pessoa por ter esse cabelo de manhã, né? Já acordar, já é um outro dia, assim. Então a gente tem que levar em consideração nisso. Até que ponto a forma como que eu tô me sentindo em relação a mim, em relação a Deus, não tem a ver com alguma desestabilização emocional. Química, física, orgânica, né? Sim. Também. Como que tá a minha saúde física, né? Consultei algum médico, eu tô me cuidando, tô me alimentando bem, tô fazendo atividade física. A gente é um ser inteiro. Complexo, né? Completo, todo interconectado. Então, nosso corpo influencia a nossa alma, no nosso ânimo influencia no corpo. E é uma coisa que a gente... É um mistério, né? Até mesmo pra ciência hoje, como que essas coisas... como as doenças somatizam, né? Como, Sim. Processos emocionais viram doenças. Verdade. Então, não esqueça disso. Não. Pare um pouco, reflita, liste quais são as suas dúvidas, olhe o seu momento, sua saúde, como estão as suas emoções, o que você tem passado. Será que você não está atribuindo a Deus uma culpa que não é dele? Né? De repente você está passando por um processo, como a Arit falou, químico-biológico, que é algo da nossa composição, é algo que todo mundo pode passar e a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, de repente, tudo isso não tem nada a ver com Deus.
exatamente ou diretamente, mas alguma coisa que você tá sentindo. Que tá acontecendo aí no seu corpo que talvez você ainda não saiba, Sim. né? Um outro ponto também que pode acontecer, e aí tem uma frase do aconselhamento bíblico, duas na verdade, que eu gosto bastante, é que assim... Já são 17 coisas, ó. Pecadores sofrem, sofredores pecam. Então pode ser que você seja um sofredor, que você esteja passando por esse momento de crise e dúvida, e você vai pecar, óbvio, infelizmente, em algum momento nesse processo. Mas pode ser que você seja um pecador que esteja sofrendo. Pode ser que tudo isso começou com um pecado, com uma má escolha sua. Pode ser. Pode ser que agora, essa crise toda, seja a sua colheita. Ixi, pode ser também. De algo que você plantou ruim, que você plantou em desobediência a Deus. E que deu ruim. Então talvez seja um momento de também você olhar para isso com honestidade, se arrepender, mudar a sua posição, mudar o seu caminho, né? E começar a plantar outra coisa. Suportar essa colheita ruim, né? Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, aquele que planta, ele colhe, né? Então, e pedir a Deus ajuda, graça que ele tem, né? Pedir graça a Deus, passar por essa tempestade e escolher obedecer a Deus da próxima vez, né? Optar por seguir o caminho de Cristo. E a parte que é da sua consequência, aceitar, né? Sofrer, né? Se você roubou, você vai ser preso, né? Usando um exemplo mais drástico, dramático, que eu gosto dos exemplos dramáticos também. Que eles são fáceis de entender, né? Então, se você roubou, você vai ser preso, né? Então, assim, você tem que ser consolado, você tem que ser confortado na prisão, mas você tem que viver aquela situação, porque ela é parte do processo. Então, analise o que está acontecendo, por que tente chegar a essas respostas. Arit, suas 15 coisas. É brincadeira. Eu só queria falar uma coisa, que nesse momento de dúvida, né, se a gente tomar, assim, o caminho de Deus não é bom, Deus não é Deus, Deus não existe e, portanto, eu vou largar tudo e joguei tudo pra cima e fui embora, esse statement, essa proposição, essa frase, essa coisa na sua cabeça, Deus não existe, ele não é bom e por isso eu vou viver o que eu quero, e isso sim é pecado, né? Se você tá em dúvida, quer dizer que você ainda tá lidando com essa situação, né? Agora, se você fala assim, Tati, eu nunca mais venho na igreja porque esse Deus aí de vocês é tudo mentiroso, fala que ama, e aí olha como é que eu tô, perdi emprego. Porque você já chegou numa conclusão de que porque eu perdi o emprego, esse Deus não é bom, né? Isso aí é perigoso. Essa conclusão, essa incredulidade, tipo, você ter a informação de que Deus é bom, de que Deus é Deus, de que Deus contribui, Deus usa todas as coisas, todo o evangelho, toda a mensagem, você é pecador, você precisa de Jesus, tudo aquilo. E você olhar e falar assim, eu não acredito nisso, isso é pecado, né? Isso é uma coisa... E você viver em desobediência, você desconsiderar os padrões de Deus e ter uma vida totalmente diferente, isso sim é pecado. Agora, se nesse momento da dúvida você toma esse caminho aí de você analisar o que tem de errado, será que é alguma coisa química, e você ser bem honesta com essas suas falhas, até mesmo se você tiver tido uma falha, e você leva isso para Deus como os salmistas fizeram, e a gente consegue, eu falo que fazem, porque quando eu tô lendo assim, eu falo, eu também tô sentindo isso que você tá sentindo, e parece que a pessoa tá ali do meu lado e que ela tá realmente sentindo isso naquele momento. Mas, por exemplo, você reconhece isso, você pode ter um fechamento de vida como Pedro. Porque aquele cara que falava uma coisa, depois falava outra, e que chegou no ponto de negar Jesus 3 vezes, é aquele cara que, nesse momento que depois que ele nega Jesus e que Jesus é crucificado, ele pensa assim, acabou. Tudo isso era uma ilusão, acabou. A gente seguiu um cara e ele morreu.
eu vou tocar minha vida sem Jesus agora. E aí ele volta pro barquinho, volta lá pro Lago de Tiberíades, volta a pescar. E aí a gente tem uma das conversas mais maravilhosas, que me dá vontade de chorar todas as vezes que eu lembro, que é de Jesus, quando eles estão chegando da pescaria e Jesus tá lá assando uns peixinhos, porque Jesus é assim, né? Quando ele tá indo, ele já tá voltando. E aí antes ele foi pescar, Pedro foi pescar e Jesus já tá lá assando o peixinho. E aí tem aquela conversa do tu me amas, né? E ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Até a hora que ele é muito sincero e fala assim, Jesus, tu viu, né? Tu sabe todas as coisas, sabe? Eu liguei 3 vezes, por que você tá tocando de novo nesse assunto? Eu amo. E aí, nesse momento, Jesus fala o seguinte, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Me segue. E aí Jesus faz de novo, ele tipo um revival, ele volta lá pro laguinho, volta lá pros pescadores e fala, segue-me, pra Pedro. Quer dizer, é lindo isso, porque a gente vê nesse momento a restauração de Pedro. Ele realmente, tô aqui de novo de cara a cara com Jesus, e eu tenho que falar, Deus, tu me amas, mas eu te amo, mas tu já sabe, né, que eu sou falho, já sabe que eu sou estragado. E aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, segue-me. Isso é uma renovação de chamado para Pedro. Quer dizer, Jesus não olha para toda essa vida e fala assim, você é um desqualificado, viu, Pedro? Depois de 3 anos que eu passei com você, e ele não conta, ele não dá aquele sermão que eu dou nos meus filhos muitas vezes. Mas eu não sei o que, você não vai merecer. Jesus não faz isso, né? Jesus pega aquela dúvida, pega aquela pessoa frágil, pega aquela coisa estragadinha e fala, segue-me, vamos lá, vamos tocar o barco. E isso eu espero, isso é pra mim uma esperança, porque eu sou essa estragada muitas vezes, que amo com falhas a Deus e a todo mundo que tá à minha volta, mas Jesus, ele aceita isso, né? E ele aceita a nossa dúvida, e ele lida com as nossas dúvidas, e ele pega o que nós temos para oferecer e ele transforma em Papa, né? Porque depois ele virou Papa. Ele é o Papa, o pai da igreja. E aí, logo depois, ele faz aquele discurso que 3.000 pessoas se convertem, né? Então, quer dizer, sempre existe uma história depois da dúvida. A dúvida, esse momento de dor e sofrimento não é o ponto final da nossa história, né? Não, esse momento de tensão, de dúvida e de dor não precisa ser a palavra final sobre a nossa vida, né? Então, olhe para essas dúvidas que você tem, ou talvez para sua amiga que está com dúvidas, olhe de uma maneira mais ampla. Esse não é o final da história. Existem 2 caminhos possíveis, no mínimo, que você pode tomar, né? Um caminho para longe de Deus e para a incredulidade, ou um caminho que leva todas as suas dúvidas aos pés da cruz para lidar com isso. E às vezes o lidar é um processo, né? Processo é um tema que a gente poderia tratar, né, num dos vídeos, porque, tudo é um processo na vida, né? As coisas não são assim tão fáceis, enfim. Mas é isso aí que a gente tem pra hoje. Hora de dar tchau? Tchau!